Olá, pessoal. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, né? Não sei que horário vocês podem estar assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo introdutório, fala sobre os principais temas de Santo Agostinho, os temas morais principais. Mas eu gostaria de me deter com vocês nesse vídeo em um determinado tema que eu acho que exige um pouco mais de exemplificação, de aprofundamento. Para nós que estamos estudando moral, dois temas são muito importantes e muito caros em Santo Agostinho, que é a questão da liberdade e do livre-arbítrio e a questão do mal. A questão da liberdade e do livre-arbítrio eu penso que já ficou, que é um pouco mais claro e um pouco mais fácil de se entender. E a gente retoma a ideia de que, para Agostinho, a verdadeira liberdade consiste na ação no bem, ou seja, o homem que vive fazendo o mal, ele é escravo do pecado. Nesse ponto, a gente poderia até fazer um paralelo entre Agostinho e Aristóteles, uma vez para Aristóteles, o hábito pode tanto gerar virtude, ou seja, a prática constante de boas ações podem gerar virtude, como pode gerar o vício. E muitas vezes as pessoas viciadas, elas tornam-se escravas de ações más. E quando elas tentam se afastar daquela ação, elas encontram muita dificuldade. Por isso, Aristóteles vai dizer que tanto virtude quanto vício, adquiridas pelo hábito, ou seja, pela prática constante de certas ações, são como uma segunda natureza. Ou seja, mesmo que a gente não tenha nascido com elas, elas agem, a gente age de maneira natural para fazer essas ações. Eu citei com vocês, por exemplo, num dos áudios, escovar os dentes. Ninguém reflete sobre escovar os dentes, mas todo mundo concorda que escovar os dentes é uma boa ação e, portanto, não deixa de ser uma virtude, certo? Mas eu gostaria de me deter com vocês, em Santo Agostinho, sobre a questão da origem do mal, né, e da onipotência divina. Uma questão que é talvez a questão mais importante de Santo Agostinho, que é a questão do problema do mal. Como essa questão ela é colocada? Essa questão já é uma questão presente desde a antiguidade. Ela é muito conhecida como paradoxo de Epicuro, porque atribui-se a Epicuro a primeira vez que se colocou, que se formulou essa questão de maneira sistemática, que é a questão de que não se pode conciliar a ideia de um Deus totalmente bom e totalmente poderoso e da existência no mal no mundo, ok? Então, qual é a questão principal aí? Se Deus é totalmente bom, não pode haver mal nele. E se não há mal nele, ele não pode ter criado o mal, ele não pode ser a origem do mal. Ok. Qual é o problema? O problema é que se eu atribuo ao mesmo tempo a Deus a ideia de todo-poderoso, se ele não criou o mal e o mal existe, alguém criou. Ou seja, alguém tem um poder que não é atribuído a Deus, que é de criar o mal. Se ele é completamente bom, se ele é totalmente poderoso, ele não pode evitar o mal. De onde vem o mal? Quem criou o mal? Certo? Esse é um problema muito em voga na época de Santo Agostinho. É um problema que para o cristianismo precisa ser respondido, uma vez que para defender a sua fé, Agostinho precisa se colocar certas questões. Agostinho tem uma influência muito grande neoplatônica, tem uma influência muito grande maniqueísta, e esse é um problema muito colocado pelos maniqueístas, que é a existência do mal. Como é que Agostinho faz para poder responder esse problema? Primeira coisa que Agostinho faz, ele faz a distinção entre os tipos de males. Ele diz que existe o mal metafísico ou ontológico, o mal moral e o mal físico. A forma mais fácil de responder ao problema é a questão do mal moral. É entender a origem do mal no mundo como uma perversão do homem. Deus criou o homem bom, criou todas as coisas boas. Na medida em que o homem se afasta de Deus, o homem escolhe pelo mal, afasta-se do bem. Afastando-se do bem, ele faz uma opção pelo mal. E, portanto, o mal entra no mundo por uma opção do homem, certo? É entendido aí o mal moral como pecado, né? Então, como entra o mal no mundo? Isso é até uma questão bíblica, né? Sem dúvida nenhuma, o que se tenta no cristianismo, na filosofia cristã, é conciliar razão e fé. Então, essas pessoas, a gente vai falar também de Tomás de Aquino, que é um filósofo da filosofia medieval ou cristã. O que eles tentam fazer é justificar as verdades que são dadas pela fé utilizando a razão. E essa é a diferença principal, e isso é um ponto interessante, entre a filosofia e a teologia. A teologia utiliza dados revelados para responder. A filosofia,
ela parte dos dados revelados supondo que eles são uma verdade, mas ela tem a obrigação ou o desafio de justificar esses dados de maneira meramente racional ou unicamente racional, ou seja, é uma conciliação entre a fé, uma vez que os dados da fé são considerados para esse grupo de filósofos uma verdade, mas como eu vou justificá-los? Dizendo Deus disse? Não, dizendo isso é racional. E aí eu vou colocar os pressupostos racionais para justificar aquela questão, que, por exemplo, uma das questões é o problema do mal do mundo. Sim, Agostinho utiliza uma moral para responder o problema. Essa é uma das respostas de Agostinho. O mal entra no mundo por origem, por escolha do homem. Na medida em que o homem afasta-se de Deus, ele afasta-se do bem e escolhe o mal. Ok, essa seria uma forma de responder. O problema dessa forma de responder é o seguinte: quando Agostinho se coloca a questão desse modo, ou qualquer um de nós, a gente não dá conta de responder o problema em sua totalidade, porque ainda existe um tipo de mal que não é dado pelo pecado e que está no mundo, não é escolha do homem. Por exemplo, mal físico. Algumas pessoas poderiam se colocar, mas e a criança que não tem pecado? A criança que nunca pecou e que nasceu inocente? Por que ela sofre? Por que ela morre? Por que ela pega uma doença? Para responder essa questão do problema do mal físico, por exemplo, tsunamis, vírus, não é? Muitas vezes as pessoas inocentes sofrem até muito mais do que as pessoas culpadas. E aí como é que a gente, por que Deus permite, alguém poderia dizer, como é que a gente vai responder esse problema? Agostinho responde com a noção de mal físico e principalmente de mal metafísico, tá? Ele vai dizer assim, o mal físico, esse que a gente vê no mundo, a desordem, o sofrimento do inocente, ele pode também ser considerado uma consequência do pecado, na medida em que, quando o homem se afasta de Deus, o homem que é senhor da natureza, ele gera uma desordem em toda a natureza, certo? Eu falei que a gente não recorre aos textos bíblicos para responder diretamente o problema, mas eles são o fundamento para entender o que está se propondo. Portanto, neste momento, vamos recorrer à Bíblia para entender qual é a ideia. Qual é a ideia principal? A ideia principal é que, quando o pecado entra no mundo e, portanto, através de Deus cria o homem livre, através da liberdade o homem escolhe afastar-se de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, quando isso acontece, isso é relatado da seguinte forma. O homem toca num fruto que lhe é proibido, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, certo? Quando o homem faz isso, o homem, na verdade, que é a fala da serpente, quando a serpente tenta o homem, o que ela diz é o seguinte: deixa de ser bobos. Quando vocês tocarem ali, Deus não está proibindo porque vocês vão morrer. Deus está proibindo porque quando vocês tocarem, vocês serão conhecedores, seus olhos se abrirão e serão conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente faz isso, o que a serpente está propondo para o homem é o seguinte: vocês não vão precisar mais de Deus. Vocês serão doutores no conhecimento do bem e do mal, sem precisar recorrer a Deus. E o homem sente-se tentado a ser o detentor do conhecimento. Uma frase interessante no texto bíblico é que ela diz: serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E aí se encontra o problema principal, né? Segundo a filosofia e até a teologia cristã, e de certa forma também a filosofia cristã. O homem, querendo ser como Deus, ele quer se equiparar a um bem que não é próprio dele, ok? E aí, querendo ser como Deus, ele afasta-se de Deus, ele quer ser maior do que Deus, ele quer por si mesmo optar entre o bem e o mal sem depender daquele que é a origem dele e a origem do bem. Isso seria o mal moral e a consequência disso, que é onde a gente está querendo entrar, é o mal físico, porque quando isso acontece, o homem que é senhor da criação, por meio dessa ação dele, entra a morte no mundo e com a morte entra a desordem. Então o homem afasta-se da mulher, um acusa o outro, ele percebe que está nu, existe uma desordem moral, digamos assim, né? O reconhecer-se, existe uma inocência, né, antes do primeiro pecado, que a partir dele o homem perde. E aí, por meio dessa inocência,
perdida, além de reconhecer-se nu, ele acusa a mulher quando Deus vem conversar com ele, né? Foi a mulher que me deste, e a mulher acusa a serpente. Então existe uma desordem do homem consigo mesmo, do homem com outro homem, né? Homem e mulher, no caso ali, essa representação, e da natureza. Eles são expulsos do paraíso, e uma vez que são expulsos do paraíso, eles vão lutar para conseguir comer, para dar à luz. No caso da mulher, a mulher vai sofrer. Enfim, essa é uma exemplificação da desordem na natureza, que seria o mal físico. Mais uma vez, o problema não é respondido. Por que o inocente sofre? Né? E de onde vem o mal? Porque se a gente também coloca que o homem é a origem do mal, o homem criou uma coisa que Deus não criou. O homem é a origem do mal, o pecado do homem. Então, o pecado do homem é mais poderoso que Deus. Existe algo fora de Deus que o homem criou. A solução e a chave do problema está na noção de mal físico, ou mal metafísico, ou mal ontológico, que a gente vai falar no próximo vídeo.